No Campeonato de Portugal, o Juventude deixa escapar novamente o Lusitano no segundo lugar da classificação. Os verde-brancos estão isolados na segunda posição, em zona de acesso à luta pela subida. O Juventude desceu para o terceiro depois de empatar em casa. São dois dos destaques desta emissão da revista desportiva. Boa tarde. Muito boa tarde, bem-vindos à revista desportiva, edição desta segunda-feira, dia 13 de março. No Campeonato de Portugal, Juventude e Lusitano tiveram resultados diferentes. Vamos analisar pormenorizadamente o desempenho das duas equipas de Évora nesta competição, sendo que o Juventude jogou com o Serpa, uma equipa do Alentejo que luta por não descer de divisão. E dentro de instantes vamos aqui falar sobre esse encontro. Para já, começamos com o Lusitano, que voltou a isolar-se no segundo lugar da classificação ao vencer o Ferreiras por 1-0. Ossaí marcou o único gol da partida aos 28 minutos da primeira parte. João Nívia, em declarações à DNFM, lembra que a sua equipa terminou o jogo de forma difícil devido a uma virose que atacou o plantel e que deixou sequelas na equipa. Ganhámos, é o que importa. Nós sabíamos que ia ser, eu disse aos jogadores que ia ser o desafio mais complicado que íamos ter para frente nos últimos tempos, dos que tivemos até aqui e dos que íamos ter até a final da época, porque o grupo de trabalho passou uma semana muito complicada. Os jogadores, bastou ver, quem veio aqui ao Campo Estrela hoje viu perfeitamente que os jogadores acabámos o jogo em muito sofrimento, inclusivamente o Yuri. Temos o Yuri, que tivemos que o tirar porque os jogadores, muitos deles estavam com dificuldades em respirar, com uma virose que assolou o grupo de trabalho durante esta semana. Portanto, eles foram os campeões, ganhámos pelo sofrimento, pela capacidade de sofrimento, de luta, e é o mais importante. E o nosso guarda-redes, o Filipe Semedo, também deu um bom contributo ao defender uma grande penalidade. E neste jogo tudo aconteceu. Parece que nós entramos muito, parece-me a mim, muito fortes, a querer assumir o jogo. Tivemos qualidade com bola. Tivemos logo um gol anulado, mas depois conseguimos nos adiantar novamente. Depois temos o penalti que veio um bocadinho contra a corrente do jogo, mas já tinha dito na antevisão que esta equipa, e principalmente o João Barbosa, também o Ivan, mas o João Barbosa principalmente na transição era muito complicado, porque com o espaço, o poderio físico que ele tem, cria muitas dificuldades às defensivas adversárias. Mas depois o Filipe disse presente, defendeu o penalti. Na segunda parte, depois parece que quando nós começámos a cair, já sabíamos, fisicamente, começámos a ter dificuldades, a não ser capaz de... E uma equipa, e diga-se, façam parênteses, uma equipa do Ferreiras também estava com poucas soluções, digo eu, mas mesmo assim o estado físico deles era melhor do que o dos nossos jogadores. E quando o Léo vai para a rua, parece que acontece uma coisa positiva logo a seguir, que vai um jogador do Ferreiras também para a rua e acaba por equilibrar um bocadinho as coisas. E portanto acho que este jogo tínhamos que o ganhar pela competência e pelo sofrimento, a capacidade de sofrimento que tivemos, porque, volto a frisar, foi uma semana muito difícil para o grupo de trabalho, mas o grupo de trabalho todo está de parabéns e o que interessa são os 3 pontos e mantemos o nosso caminho. Hoje não tivemos aqui o Filipe Semedo, tivemos o Filipe Semedo. Eu acho que sim, e se há posição que precisa de que reconheçam competência, são os nossos guarda-redes, porque nem quando as coisas estão mal está tudo mal, nem quando estão bem está tudo bem. E hoje ele merecia, voltou à baliza depois de ter estado algum tempo de fora, por decisão técnica, voltou à baliza, demonstrou a qualidade e capacidade que tem. Foi isso que nos fez contratar o Filipe e deu-nos 3 pontos hoje. Filipe Semedo, tantas vezes criticado noutros encontros, hoje ser elogiado pelo desempenho ao defender uma grande penalidade no jogo de ontem frente ao Ferreiras. David Antão, técnico dos Algarvios, lamenta que a sua equipa esteja na posição em que está, considera injusto o lugar na classificação em zona de descida. Diz que nesta exibição a sua equipa precisava de um golo e falhar aquele penalti aos 40 minutos foi determinante. Viemos aqui lutar olhos nos olhos com uma equipa bastante competitiva, uma equipa que está a fazer um campeonato bastante regular, uma equipa bastante interessante, com dinâmicas muito boas. Agora, toda a gente viu o jogo que nós conseguimos fazer. Estamos numa posição muito ingrata, estamos em penúltimo lugar na tabela classificativa. Temos tido muitas dificuldades a nível de lesões, como vocês viram. Tivemos uma lesão logo aos 4 minutos, depois outra aos 20 minutos. Isso mexe com toda a estrutura que nós temos montada. Agora, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a lutar para acabar da melhor maneira possível. Agora, os meus parabéns também ao Lusitano de Évora. Temos aqui uma bela equipa, mas conseguimos ser bastante competitivos até a final do jogo.
e vamos sair daqui de cabeça erguida. Estou bastante satisfeito com aquilo que a minha equipa produziu. Faltou-nos o gol, falhamos aquele penalti antes do intervalo aos 40 minutos e talvez esse gol nos desse algum alento para o resto do jogo, que é aquilo que nos estava a faltar, mas fomos bastante competitivos, como eu disse, até a final. E é levantar a cabeça. Vamos ter agora com o repórter Joaquim Salou, que acompanhou o jogo entre o Lusitano e a equipa do Ferreiras, aqui em Évora. Joaquim Salou, este acabou por ser um jogo que, afinal, foi positivo para a equipa de Évora, que vinha de uma derrota, mas que encontrou um Ferreiras que se bateu em campo. No entanto, uma equipa que foi acessível para o Lusitano, já que o Lusitano também tinha muitos problemas no seu plantel. Olá, então boa tarde. É verdade, Luís, não só é um jogo teve problemas para a equipa do Lusitano, mas também para a equipa do Ferreiras. Esportivamente eram equipas que vinham de duas derrotas iguais e em casa. A equipa do Ferreiras perdeu em casa com o Olhanense, uma equipa do seu campeonato tinha perdido por 1-0, o que de maneira nenhuma é agradável para os homens para os algarvios de Ferreiras. Por sua vez, a equipa do Lusitano também tinha perdido em casa pelo mesmo resultado com o Juventude, logo com o rival, outra equipa também do mesmo campeonato. Quando digo campeonatos, digo que estão a lutar ali pelos mesmos lugares. Portanto, era realmente um jogo que se previa muito cauteloso e também calculista. A equipa do Lusitano teve grande dificuldade em formar, aliás, o Nível teve algumas dificuldades em formar a equipa, alguns jogadores com baixas, jogadores lesionados, isso que condicionou e de que maneira o trabalho do técnico da equipa de Évora. Se João Nível teve problemas, o técnico David Antão também não deve ter tido menos. Isto porquê? Porque se apresentou somente 5 jogadores no banco dos suplentes contra 9 da equipa do Lusitano. Mas vamos ao jogo propriamente dito. O jogo, a equipa do Lusitano entrou com tudo, entrou bem, criou logo uma oportunidade ao minuto 4 com um golo que foi anulado pelo Filipe Mendes, o árbitro da partida. Isso atrapalhou um pouco a equipa verde-branca, mas 2 minutos a seguir, se as coisas tinham corrido mal para os homens de Évora, também não correram melhor para a equipa do Ferreiras. O guarda-redes Giovanni Graça teve que ser substituído por lesão. Aliás, o Miguel Ribeiro teve de ser substituído por lesão pelo guarda-redes Giovanni Graça. A partir daí as coisas começaram a se equilibrar, o Lusitano começou a dominar a partida, é um facto, esteve por cima do jogo, criou 2 ou 3 oportunidades, duas negada pelo guarda-redes da equipa forasteira e outras por falta de pontaria dos seus avançados. Até que veio o tal minuto 32 e descansou um pouco a equipa do Lusitano. Também mais uma jogada, um cruzamento para dentro da área, Léo vai lá acima, dá na trave e depois ali o gol tripartido entre um defesa, 2 jogadores do Ferreiras e um jogador do Lusitano, e nós aqui, aliás, toda a gente atribuiu o golo ao Osai. A equipa verde-branca ficou mais descansada, foi um clique para começar a praticar um futebol mais pausado, também mais imaginativo, e teve mais uma oportunidade ainda que podia ter faturado. Mas lá está, o Lusitano estava embalado no ataque, a equipa do Ferreiras não estava pelos ajustes, e no contra-ataque, João Barbosa fugiu pelo lado esquerdo, penalti dentro da grande área, só pode ser dentro da grande área, claro, penalti contra a equipa do Lusitano. Precisamente o mesmo jogador João Barbosa foi chamado a tentar converter a grande penalidade, e aí foi o gigante Filipe Semedo, ou Filipe Sem Medo, como eu ontem lhe chamei, não permitir que o golo da equipa fosse golo da equipa do Ferreiras. Ora bem, se Filipe Semedo já tem tido tardes menos felizes, ontem realmente esteve bem, portanto todo o mérito vai para ele com uma excelente defesa, negando portanto o gol do empate. Estávamos no minuto 39, até ao minuto 45, com terminou a primeira parte, não houve praticamente mais oportunidades e o resultado foi intervalo com 1-0 e a equipa do Ferreiras com uma grande penalidade falhada. A segunda parte foi a equipa do Lusitano mais uma vez que veio para a frente, controlou realmente a partida, esteve em cima do adversário, não marcou, podia ter marcado, e à medida que o tempo ia passando, substituições para aqui, substituições para ali, arranjos para aqui, arranjos para ali, portanto estamos a ver que ontem houve jogadores do Lusitano que jogaram fora dos lugares deles, porque quer queiramos que não, um jogador que joga no seu lugar tem um conforto, fora do lugar dele, até ontem foi realmente isso que aconteceu. Até que chegamos ao minuto 45 e com a vitória da equipa do Lusitano por 1-0, um resultado que assenta que não é uma luva aos homens orientados por João Nível. A
equipa do Ferreiras é uma equipa que não direi que já tenha praticamente arrumado as ferramentas, mas não vai faltar muito, porque vimos já na parte final da partida a equipa não havia um pouco desmotivada. Desmotivada é uma coisa, a falta de empenho é outra, uma coisa nada tem a ver com outra. Resultado final, o resultado para a equipa do Lusitano ganhou bem ontem, e tendo em conta o resultado que foi 1-0, a equipa verde-branca pode aqui agradecer a Filipe Semedo, que ontem foi realmente um gigante e permitiu que os pontos em disputa ficassem na cidade de Évora. Este foi um jogo que teve apenas este golo. Joaquim Saloio, está a aproximar-se o final do campeonato. Podia-se pensar que o Lusitano podia, depois da derrota da semana passada, tremer aqui um pouco mais, mas está no segundo lugar. É certo que tem um jogo a mais que a equipa do Rabo de Peixe. O Lusitano nos próximos encontros é um dos favoritos, claramente um dos favoritos a ficar nos 2 primeiros lugares. Sim, mas sem dúvida nenhuma, o Lusitano até matematicamente já garantiu a permanência. Aliás, era o objetivo da equipa do Lusitano. Mas já respondi à tua pergunta, era realmente o objetivo da equipa do Lusitano. A equipa do Lusitano, que foi uma equipa que veio dos distritais, não podemos ignorar isso, ela não era uma equipa, essa equipa foi sendo feita ao longo do campeonato, e agora aqui experimento por esta altura para esclarecer aqui uma situação. O Lusitano não se reforçou, isso não é verdade. E nós aqui, Rádio Diana, estamos aqui para dizer as verdades. O Lusitano entraram os jogadores, sim senhor, mas entraram para o lugar de jogadores que saíram. Eu vou aqui detalhar as situações para que não fique qualquer dúvida. Na equipa do Lusitano saiu o Diniz Peçanha, entrou para o seu lugar o Filipe Semedo. Eu estou a falar isto por setores. Nos setores mais recuados saiu o Zé Quito, entrou para o seu lugar o Rubén Freire, que já estava a treinar com a equipa há algum tempo. Saiu o Pedro Amendoeira, entrou para o seu lugar o Alemão. Estamos aqui a falar de saída de entradas. No meio campo saiu o Marcão, entrou o Mamadé para o seu lugar, e lá na frente saiu o Miguel Rosado, entrou o Osai para substituir o avançado de Évora, que ainda fez alguns jogos, portanto, pela primeira equipa. Como estão a ver, não há realmente aqui reforços durante a época, não é verdade? Há saídas, e para essas saídas entraram os jogadores. Portanto, isto é realmente o que aconteceu. No que toca a orçamentos, não vou aqui discutir orçamentos, porque a pior coisa que pode haver, ou numa casa ou num clube, é saber se cá fora os orçamentos dos clubes. Portanto, aqui vou pôr um ponto final, como não quero realmente inventar. Agora falaste-me então nos jogos. Ora bem, a equipa do Lusitano ainda vai a Serpa jogar. É um jogo, claro, um jogo complicadíssimo para os dois, para o Lusitano e também para a equipa do Serpa, porque o Lusitano, se quiser manter o colado lá aos de cima, ou o Rabo Peixe ou o Atlético, ou o Atlético e o Rabo Peixe, conforme queiram, não pode perder, é um facto. A equipa do Serpa também não pode perder, porque a equipa do Serpa tem nesta altura 29 pontos, o que é realmente um jogo complicado para a equipa do Baixo Alentejo. Portanto, é um jogo, Luís, é um jogo em que vai realmente ser um grande jogo, não direi o jogo da jornada, porque agora nesta altura são todos jogos da jornada. A falta depois também recebe o Atlético em casa, aqui dia 2 de Abril, atenção, recebe o Atlético em casa no dia 2 de Abril, um resultado que também para os dois, ou ganhar, é o resultado que serve, porque isto se quiserem estar lá em cima, vai um Angrense fora, parece-me ser um jogo mais pacífico, isto em termos desportivos, entende-se? Um jogo mais pacífico, mas a equipa do Angrense também não tem nada a perder, e certamente que vai jogar o jogo pelo jogo com a equipa do Lusitano. Por último, o Rabo Peixe vem a Évora, não sei como é que estará a classificação naquela altura, mas não é certamente um jogo fácil nem para uma nem para outra equipa. Como vês, vai ser um campeonato até ao fim. Campeonato esse, e aqui também à parte, aqui vou dar a mão à palmatória, aqui eu no início do campeonato torci realmente, é verdade, torci o nariz a estes moldes, este tipo de campeonato, fiquei pior que o anterior, não devia ser, mas agora vou aqui dar a mão à palmatória e vou-me render, porque este campeonato, Luís, está a ser disputado até ao fim.
tanto lá em cima como cá em baixo, portanto, e agora só há garantias, as garantias que há é que o Lusitano, o Atlético, para já, e o Guapés com menos um jogo, para já garantiram que não vão descer, cá em baixo só o Olhanense, e aqui é a pena vermos o histórico, que já foi campeão nacional em 1924, campeão nacional não, campeão de Portugal, sair deste campeonato, mais uma maldita SAD que por cá passou, e como estás a ver, é um campeonato super emotivo. E respondendo mais concretamente à tua pergunta, vamos ter mesmo campeonato, estou a falar aqui concretamente da equipa do Lusitano, vamos ter mesmo campeonato até ao fim. O Lusitano está a 4 pontos do primeiro lugar, vai defrontar o Serpa na próxima semana. Já aqui falaste um pouco desse jogo. O Serpa, do grupo de 3, Esperança de Lagos e Vasco da Gama, teoricamente é o que tem o adversário mais difícil na próxima jornada, porque vai defrontar o segundo classificado do campeonato, enquanto que o Vasco da Gama vai defrontar o Olhanense e o Esperança de Lagos, a equipa do Angrense, ou seja, os dois últimos. O que é que pode acontecer neste encontro? Como é que o Lusitano pode enfrentar uma equipa destas do Serpa, que ainda ontem, e daqui a pouco falaremos sobre isso, ainda ontem empatou frente ao Juventude aqui no Santos de Miranda? Ora bem, se o Serpa, estamos a falarmos diretamente para o Serpa, estamos a falar do Serpa, o Serpa teoricamente e na próxima jornada talvez seja a equipa que, isto agora não é difícil, pronto, são todos, talvez tenha o adversário mais difícil, analisando a coisa pela tabela classificativa, mas também não podemos esquecer de uma coisa, salvo o Serpa depois tem 3 jogos em casa, se não me engano muito, estou aqui a falar um pouco de cor, portanto, no próximo fim de semana, talvez um adversário mais difícil, nos outros também adversários também difíceis. Portanto, está aqui campeonatozão, até ao fim. Portanto, o Serpa, com grande agrado, isto aqui não estou a puxar por nada, gostava que o Serpa ficasse, mais um alentejano, isto aqui, estou a puxar aqui a brasa à minha sardinha, gostava que o Serpa ficasse neste campeonato. Para terminarmos esta nossa análise, esta jornada, Joaquim Soleil, apenas uma questão que está relacionada com o futuro, precisamente. Da mesma forma que comecei a perguntar-te se o Lusitano era uma das equipas favoritas a estar nos 2 primeiros lugares. Será que o que é que ficar nos 2 primeiros lugares, o que é que poderia obrigar ao Lusitano nos próximos meses? A reforço também da equipa, a troca de jogadores, o que é que isso obrigaria à equipa de Évora? Ora bem, vamos por partes. Toda a gente, se eu não digo toda a gente, 90% dos adeptos do Lusitanista torciam realmente no nariz. Ninguém esperava, mas ninguém, não venham agora mais eliminados a dizer que sim, porque não. Ninguém esperava que o Lusitano nesta altura estivesse a discutir os primeiros lugares da tabela classificativa. Talvez pensasse que estivesse a discutir os últimos lugares, mas temos em conta que a equipa do Lusitano foi uma equipa que foi, como eu já disse, foi uma equipa que não era equipa ainda, foi feita um aqui, um ali, um acolhi, outro acolá, foram os jogadores que vieram e à medida que o campeonato foi passando foi realmente formado uma equipa. Ninguém realmente acreditava, eu estou nesse grupo que nesta altura, a 5 jornadas, a 4 jornadas do final do campeonato, o Lusitano garantisse a manutenção e tivesse inclusive a lutar pelos primeiros lugares. O Lusitano foi formado nos distritais, foi campeão por onde passou, chegou e agora está lá em cima na tabela classificativa. No que toca à equipa, isto é a pressa de fazer uma equipa, a pressa de fazer uma equipa é uma coisa e fazer uma equipa à pressa é outra. Eu não tenho dúvidas nenhumas que, embora não possa haver compromisso ainda, eu sei bem, nesta altura do campeonato, mas já há jogadores falados, de certeza absoluta, já há compromissos, tenho a certeza disso. Agora não me perguntem, mas eu tenho a certeza porque as coisas são realmente como são. Na questão de condições, espaços físicos, ou seja, a conversa aí já é outra. Já falamos nisso o fim de semana passado, não vamos adiantar muito mais a isso. E porquê? Porque ninguém sabe o futuro. Isto é tudo bem incógnita, uma terceira, as coisas como estão, o Lusitano tem condições físicas de infraestruturas para que possa disputar um campeonato da Liga 3, mas também não estou a ver realmente muito interesse, digo eu, mas isto sou eu que digo, não ouvi nada em lado nenhum, nem perguntei a ninguém, não estou a ver assim muito interesse também, nem na diretoria, nem no clube, nem na massa associativa e nem para a Liga 3. Quero ganhar todos os jogos, mas isto a Liga 3 é já outro galo canta, não? Já a conversa já é outra, já exige muito mais coisas e sinceramente não estou a ver, eu
eu pessoalmente não estou a ver condições para um clube como o Lusitano, e é do Lusitano que estamos a falar, no Lusitano ir para uma Liga 3 pelo menos para o ano. Obrigado, Joaquim Sousa, por esta análise ao jogo de ontem entre Lusitano e Ferreiras e também ao desempenho do Lusitano no Campeonato de Portugal. Já a seguir, vamos aqui falar sobre o jogo que juntou 2 alentejanos na competição, Juventude e Serpa. O destaque já a seguir nesta emissão Super Desporto, Revista Desportiva. E agora chegou o momento de trazermos o Juventude de Serpa, o jogo que juntou 2 equipas alentejanas na competição, 2 equipas com objetivos distintos. O Juventude já descansado, com a manutenção garantida e com outros objetivos pela frente, nomeadamente o poder chegar a um segundo lugar e lutar pela subida de divisão à Liga 3, mas também um momento que terá outro palco para o plantel azul e branco. Já o Serpa luta por se manter ainda na competição e não descer ao Distrital de Beja. Foi um jogo que terminou sem golos, um empate que fez com que o Juventude descesse na classificação e deixasse de estar em igualdade pontual com o seu rival lusitano. Não houve golos. Pedro Russiano diz que a sua equipa entrou muito bem no encontro, mas depois começou a ter diversos problemas. Estamos menos felizes, né? O nosso campeonato, já disse isso, já frisei, a malta está toda de parabéns. Desde já, sempre parabéns porque aquilo que temos feito e hoje, acima de tudo, o esforço que alguns jogadores fizeram da semana atípica que tivemos, muita gente, tivemos condicionados com 8 jogadores que só apareceram no sábado, derivado a um surto gripal que nós tivemos, mas a malta foi poderosa, foi forte, quiseram ir a jogo, e assim o fizeram. Em relação àquilo que você disse, primeira parte, sim, eu acho que entramos bem, a malta entrou bem, os primeiros 10 minutos esteve bem, só que depois começámos a perder 1, 2, 3 segundas bolas, não conseguimos, o nosso meio campo não estava a conseguir ligar com o ataque e tivemos alguns problemas para chegar às zonas de finalização com qualidade. Na segunda parte, com a alteração do Johnson, que é um dos jogadores que nunca sai, normalmente nunca sai, mas foi um dos jogadores que sentiu esse estado gripal e que estava em condições muito limitadas para poder jogar, é um pouco o coração da nossa equipa. Alterei, coloquei o Delgado para podermos promover um bocadinho mais a diagonais entre lateral e central. Penso que entramos muito bem na segunda parte, tivemos 1, 2, 3 ocasiões, não fizemos, e depois é aquilo que eu digo, a equipa começa a ficar um bocadinho mais intranquila, começamos a meter mais homens na frente, e às vezes a gente pensa que meter mais homens na frente que chega lá e não chegamos. Penso que foi um jogo em que as defesas superaram só o ataque, e acho que se pudesse ser a vitória nossa, acho que era justa, mas o empate também encaixa bem, e acho que também dar os parabéns ao Serpa, que foram bravos, foram lá atrás principalmente, deram tudo, e penso que trabalharam bastante para que o resultado ficasse nulo. A equipa desperdiça aqui os 2 pontos, enfim, deixa outra vez o segundo lugar, mas a estratégia da equipa do Serpa, que era mais defender a baliza, consegue levar a melhor, que o Juventude não conseguiu furar esse bloqueio lá atrás da equipa do Serpa. Sim, mas as minhas contas era ganhar em casa e ir pontuar fora. Neste momento vamos fazer ao contrário, pontuamos em casa e vou ganhar ao Atlético. É essa a minha conta e assim fica tudo igual, eram as minhas contas, por isso levantar a cabeça porque garanto que vamos lá ganhar ao Atlético. Pedro, uma última questão, a equipa não sofre golos, é verdade, há 4 jogos, mas também não marca. Esse é o problema fulcral da equipa, gente na frente para marcar? Não marcámos agora, marcámos a semana passada ao Lusitano. Pronto, é um bocadinho por aí. Falta-nos ali um bocadinho mais na frente de ataque, um bocadinho mais de agressividade ofensiva, mas os jogadores estão de parabéns. Acho que temos feito um excelente trabalho, não vou apontar nada a ninguém, acho que aquilo que tem sido feito aqui tem sido bravos, e aquilo que iremos fazer é lutar ao máximo para o segundo objetivo que agora idealizamos, que era entrar nos 2 primeiros. Se conseguirmos, parabéns, se não conseguirmos, parabéns à mesma, mas vamos lutar até ao fim por estes adeptos que mais uma vez estiveram aqui, e eu tenho a certeza absoluta que vão até o Atlético nos dar a força para aquilo que eu disse, que vamos lá ganhar o Atlético. A confiança do técnico do Juventude numa vitória frente ao líder do Campeonato de Portugal, da Série D, o Atlético. Sobre o jogo entre Juventude e Serpa, o técnico do Serpa considera que este ponto foi importante para a sua equipa. Há contas que está a fazer, precisa de 8 pontos
Para já, está conquistado, foi frente ao Juventude para garantir que a equipa de Serpa se mantém no campeonato. Declarações de João Daniel Rico, à DNFM. Mas é um ponto que acaba por ser um ponto importante, uma vez que vimos de uma série de... Agora com este é o 7º jogo que não vencemos, mas sofremos 3 derrotas em casa. Não é para ajudar a nossa equipa. Eu lidero esta equipa há 1 ano e meio, sensivelmente. E o ano passado só perdemos um jogo em casa e foi precisamente contra o Juventude. E esta época, a partir do início da segunda volta, começámos a perder jogos em casa. Há muitas razões que o justificam, eu não vou estar aqui a alongar, mas a maior delas teve a ver com uma questão que hoje nós já há pouca quantidade de jogadores disponíveis. Tivemos uma época terrível, cheia de lesões consecutivas, que nos impediu sempre de ter, eu já não direi o melhor 11, eu direi um 11 competitivo e às vezes até no processo de treino. E isso notou-se, a nossa quebra não é só anímica, não é física, é muito daquilo que foram o número limitado de jogadores que nós tivemos durante muita fase. Ninguém soube disto, mas dificultou-nos muita tarefa. Hoje, este ponto acaba por ser um ponto importante na casa de uma das melhores equipas do campeonato. Uma equipa que ia em segundo lugar, que tem feito um trajeto ascendente muito interessante na segunda volta e que está com todo o mérito nos lugares acimeiros. Portanto, acaba por ser um ponto até positivo, mas que é apenas mais um. Nós temos mais ou menos ideia de quantos pontos é que precisamos para a manutenção. Esse é o nosso objetivo desde o início da época e vamos procurar alcançá-los nos próximos jogos. João, a equipa hoje, à parte disto é a minha opinião, Diogo Balau, que foi o jogador mais irrequieto e mais mexido, a equipa não faltou, era essa a estratégia, não faltou atacar mais, enfim, ser mais agressiva do ponto de vista de chegar mais forte à baliza adversária. Em algumas fases, sim, mas por exemplo, a primeira parte, se há uma equipa que tem alguma tranquilidade no jogo, somos nós, que chegamos muitas vezes perto do último terço. Depois, a verdade, não conseguimos finalizações, não conseguimos criar grandes jogadas de perigo, mas com bola tivemos sempre mais serenidade, quando eu acho que até o normal era que fosse ao contrário, mais serenidade com a própria Juventude. Depois, na segunda parte, para nós foi um bocadinho mais difícil, começámos a acusar um bocadinho o cansaço também, começámos a ficar relativamente mais longe da baliza, mas, como disse bem, principalmente através do Diogo Balau e do trabalho que o Ia Quinta também fez na frente, foi muito importante também para segurar jogo. Conseguimos sempre ir metendo a defesa do Juventude em sentido, com algumas saídas importantes, não permitimos grandes oportunidades ao Juventude. Era mais essa a estratégia, João, era tapar, trancar os caminhos da vossa baliza do que atacar a baliza adversária? O mais honestamente possível, sim, naturalmente. Tínhamos que vir fazer um jogo muito pragmático, até porque tínhamos na memória aquilo que aconteceu o ano passado, viemos cá 2 vezes, perdemos as 2 vezes. Discutimos muito o jogo, mas não conseguimos levar daqui pontos em nenhuma delas. E hoje era muito importante para nós pontuar. A equipa percebeu a estratégia, percebeu a missão, tínhamos que ser muito fortes do ponto de vista defensivo e muito agressivos, e creio que nesse aspecto não há nada a apontar à equipa. Obviamente que ficámos a alguns metros da baliza, não criámos tantas oportunidades como gostaríamos de ter criado, também não aproveitámos algumas, especialmente bolas paradas que tivemos cantos e livres para fazer um bocadinho mais de perigo, a estratégia também passava por aí. Não foi possível. Eu penso que no cômputo geral o resultado acaba por ser justo. João, uma última questão, a equipa até tem um calendário favorável, tem 3 jogos em casa e 1 fora, tem tudo, portanto, para garantir a manutenção, né? Se esse fator casa ainda for decisivo do ponto de vista de pontos, né? e de ganhos. Exato. Não podemos olhar para isso só desta forma, porque senão teríamos entregue o jogo hoje aqui. Nós ainda temos um jogo fora que é no Atlético, primeiro classificado, portanto um jogo muito difícil, e depois temos 3 jogos em casa. Temos mais ou menos ideia de quantos pontos é que vamos precisar. Mas o calendário é favorável. O calendário é favorável, mas eu não me esqueço, nos últimos 3 jogos perdemos 3 jogos em casa e as 3 equipas com quem perdemos iam atrás de nós na classificação. E, portanto, não podemos olhar para esses jogos como se fossem jogos que estão feitos, que estão fechados, e olhar para os outros como se estivessem perdidos. Portanto, eu não me importo nada em ganhar pontos nos outros 3 jogos que não esses e nesses 3 perder os pontos. Portanto, eu quero é somar os pontos. Sabemos naturalmente que nesses jogos temos uma responsabilidade diferente para eles, até pelo facto de não ganharmos em casa há algum tempo e os nossos adeptos precisarem merecer essas vitórias. Agora, cada jogo tem 3 pontos em disputa e nós vamos lutar por eles todos. O Serpa vai lutar por todos os pontos que tem pela frente para se manter neste campeonato de Portugal. É a altura agora de irmos ter com o repórter Luís Mosca, que acompanhou este encontro. Luís, muito boa tarde. Vamos aqui relembrar como decorreu este encontro entre Juventude e Serpa, uma partida sem golos, que o treinador do Serpa ficou com a satisfação de ter mais um ponto conquistado, mas o treinador do Juventude, disse que este foi um jogo que começou bem, mas depois acabou por se ir complicando cada vez mais ao longo do tempo. Bom, vivam, boa tarde. Creio que sim, foi um jogo
sobretudo a primeira parte mal jogada, e a segunda parte a equipa de sem conseguir ligar o seu jogo ofensivo, sendo eficiente a defender, e a formação do Serpa tanto conseguiu, a estratégia era defender os caminhos da sua baliza, era mais importante não sofrer golos e levar um ponto do que marcar, né? Se possível não perder o jogo, é essencialmente isso, e essa tarefa da equipa do Serpa foi conseguida. O Juventude, depois na semana passada de ter vencido o derby, o treinador apontou como os 2 primeiros lugares como um novo objetivo, depois de ter alcançado a manutenção no campeonato. Mas depois de ter anunciado isso mesmo, a equipa acaba por ter este empate. Luís Mosca, achas que o plantel assumiu psiquicamente, psicologicamente, que o objetivo está alcançado, que o trabalho está feito, e que realmente ter um outro objetivo agora nesta segunda fase é bastante mais difícil de poder alcançar, ou seja, de mudar até o chip dos próprios jogadores, de quererem chegar mais acima na classificação, ou não? Não, creio que o treinador do Juventude falou nisso no final do jogo. Teve jogadores que praticamente não treinaram com sintoma gripal. Portanto, a produção e o rendimento de alguns jogadores, vários, não foi aquele que normalmente acontece, aquele que estão habituados os adeptos a ver. Portanto, e a equipa ressentiu-se isso, mas no íntimo creio que isso também já terá na cabeça dos jogadores, o facto da equipa já ter alcançado esse objetivo, que era e continua a ser o objetivo principal do clube. Portanto, é a manutenção, e esse facto poderá ter tido algum peso na cabeça dos jogadores. Com estes resultados, no próximo fim de semana o Juventude vai jogar com o Atlético, com essa mensagem que o treinador do Atlético do Juventude também deixou, de querer ir ganhar a Lisboa. O Juventude vai ter muitos adeptos e sócios a viajar até Lisboa, como o clube pretende, e como tu ontem aqui disseste, achas que a massa associativa e adepta do Juventude está mobilizada para este encontro, que é um grande clássico do futebol nacional? Sim, a equipa, os adeptos estão a mobilizar-se nesse sentido. Vamos ver como é que vai ser essa massa adepta a responder a um apelo feito até pelas claques internamente, portanto, para apoiarem a equipa. Mas creio que, em relação à mensagem do treinador, se ele diz e garante que vai ganhar o jogo, eu, como observador, apenas posso dizer que às vezes é mais fácil ganhar estes jogos do que os jogos com equipas que nesta fase lutam pela manutenção. Portanto, é um jogo aberto, é um jogo onde as duas equipas querem ganhar, um jogo onde não há um futebol tão defensivo, não há um fecho dos caminhos da baliza, e é provável que a equipa, na discussão de hoje, nos olhos com o adversário, tenha possibilidades para discutir esses 3 pontos que estão em compita. O Juventude, e olhando para o caminho até ao final do campeonato, tem este jogo com o Atlético, depois com o Angrense, uma das equipas cá de baixo da tabela classificativa, e a seguir com o Oriental Dragon, com o Rabo de Peixe, peço desculpa, com o Rabo de Peixe. Luís Mosca, este final de campeonato do Juventude tem que maiores dificuldades, assim podemos dizer? O que é que tu antecipas neste desempenho dos azuis e brancos para subirem na classificação, ou pelo menos segurarem este 3º lugar, naturalmente? Sim, há um grau de dificuldade, porque em casa recorte dos primeiros classificados. Em casa, para já, do primeiro classificado, na tapadinha, depois há uma pausa no campeonato. Vamos ver como é que vai ser a reação da equipa neste domingo, mas creio que será jogo após jogo. Mas esses dois confrontos que falaste fora de portas serão os mais difíceis, até porque há 2 jogos fora e 2 em casa. Portanto, mas são contra equipas que estão no topo da classificação deste campeonato de Portugal desta Série D. Luís Mosca, apenas uma última questão, e desta vez sobre o Serpa e também o Vasta Gama da Vidigueira, 2 equipas alentejanas que também tens a oportunidade de ir acompanhando, claro, naturalmente com estes jogos.
O Serpa esteve aqui ontem, o Vasta Gama jogou e empatou em casa. O que é que achas que pode acontecer a estas equipas até ao final da época? É um campeonato muito, muito apertado para a manutenção dos dois clubes alentejanos neste campeonato. Claramente é um campeonato apertado, mas tem a possibilidade, tem francas possibilidades de salvarem, de garantirem essa manutenção. Até porque a equipa do Serpa tem 3 jogos em casa. Portanto, tem 3 jogos em casa, apenas um fora, em casa do Atlético, na Tapadinha. Portanto, a equipa tem possibilidade de... Creio que este ponto foi importante, deu algum ânimo e algum alento a uma equipa que estava um pouco em baixo, não ganha 7 jogos, mas tem que ganhar rapidamente porque precisa de fazer pontos, somar pontos, porque só um empate não chega. Vai ter que somar, segundo as contas dos responsáveis destas equipas, vai ter que somar pelo menos mais 2 vitórias. Obrigado, Luís Mosca, repórter de NFM, que aqui analisou também o desempenho das equipas alentejanas. Depois deste Juventude Serpa, um empate a 0 que, como disse, deixou o Juventude no 3º lugar e o Serpa no 9º lugar da classificação, com Vasta Gama e Esperança de Lagos. Aliás, estão todos no 7º lugar, vamos dizer antes assim, porque têm 29 pontos a partir da 7ª posição. E é uma disputa complexa de jogos ganhos e perdidos, golos marcados e sofridos aqui neste bloco. Para já, na classificação, o Atlético continua a liderar o campeonato, depois de mais uma vitória, desta feita por 2-0 frente ao Esperança de Lagos. É líder, 45 pontos, seguido do Lusitano com 41, Juventude 39. O Rabo de Peixe tem 38 pontos, mas o Rabo de Peixe tem menos um jogo. Não jogou com o Praense. Este jogo foi adiado para o dia 26 de março e, portanto, ainda há aqui condição do Praense deixar a zona de despromoção, do Praense exatamente sair da zona de despromoção, a outra do Rabo de Peixe subir ou recuperar o 2º lugar na tabela classificativa. São possibilidades que estão em aberto com este jogo em atraso. O 5º lugar permanece do Fabril com 35 pontos, seguido do Imortal com 31, depois Lagos, Vasta Gama e Serpa, todos com 29, Oriental, Dragon, Praense têm 28 pontos, depois nos últimos 3 lugares Ferreiras e Angrense com 16, Olhanense último com 14 pontos. Esta é a classificação, sendo que, como disse, vamos ter jogos já no próximo fim de semana. O Lusitano vai jogar a Serpa, mais um jogo importante para estas equipas do Alentejo, com ambições também distintas, tal como aconteceu neste fim de semana. O Juventude vai jogar também fora de casa com o Atlético, com essa promessa de Pedro Rossiano ganhar em Lisboa. Outros jogos: Fabril, Praense, Angrense, Esperança de Lagos, Olhanense, Vasco da Gama, Ferreiras, Oriental, Dragon e Rabo de Peixe, Imortal. Do Campeonato de Portugal partimos para o Distrital de Évora, com a Liga Elite a ter mais um encontro e a manter tudo na mesma lá no topo da classificação. União de Montemor e Canaviais próximos, 2 pontos de distância e a lutarem pelo 1º lugar. O Montemor mantém a liderança, venceu em casa a equipa do Alcaçovense por 1-0. O Canaviais, depois do susto inicial, porque começou quase o jogo a perder frente ao Cabrela por 1-0, acabou por dar a volta e vencer de forma categórica por 4-1 e a manter o 2º lugar da classificação. Já o Atlético de Reguengos também venceu por 4-1 em casa, frente ao Portel, um jogo que terminou mais tarde devido à lesão de um dos jogadores da equipa do Portel. O Estrela de Vendas Novas manteve a 4ª posição, depois de mais uma vitória também por 4-1 e frente ao Monte do Trigo. Seguem-se Redondense com 25 pontos, Alcaçoense 21, Arcoense 20, Sporting de Viana com 19, Portel 17, Monte do Trigo 13, Arreolense 9 pontos, o Cabrela tem 8 pontos no último lugar da tabela classificativa. Os próximos jogos vão ser os seguintes, a disputar então no dia 26 de março, atenção: Portel, Estrela de Vendas Novas, União de Montemor Arcoense, Sporting de Viana Cabrela, Canaviais Redondense, Monte do Trigo Arreolense, Alcaçovense, Atlético de Reguengos. São os jogos agendados para o dia 26 de março, ou seja, dentro de 2 semanas. Na Liga AF houve mudanças no Grupo A. O jogo grande colocou frente a frente Lusitano B e Borbense. As duas equipas lutavam pelo 1º lugar e ainda lutam, mas o Borbense
venceu e ultrapassou o Lusitano no topo da classificação. Lusitano B 1, Borbense 2. O Borba está agora no primeiro lugar do Grupo A da Liga AF, no acesso à Liga Elite. Seguiram-se outros encontros. Ainda no sábado, União Montemor B perdeu em casa com o Santana do Campo por 2-1. Um encontro do Grupo B deste campeonato. Outros resultados: Vera Cruz 3, Aguiar 1, Bencatel 2, Oriola 2, Torega 0, Estremoz 10, Cortiçadas de Lavre 0, Morense 3 e Foz de Alfigueira 1, Escoralense 1. Como disse, no Grupo A, Borbense e Lusitano no topo, com Borbense a dar a cambalhota e a ultrapassar o Lusitano nesta jornada. Confronto direto, Borbense a vencer, 33 pontos, Lusitano B segundo com 31, Aguiar no terceiro lugar com 23. Seguem-se depois os Estremoz com 22, Oriola 21, Calipulense 20, Bencatel 11, Vera Cruz 7, Torega 0. No Grupo B, o Escoral e o Fazendas do Cortiço continuam a lutar pela primeira posição. Vitória do Escoralense, que mantém a equipa de Santiago do Escoral no primeiro lugar com 27 pontos, seguido do Fazendas do Cortiço com 26. Depois, Foz de Alfigueira 23, Morense 18, Santana do Campo 18 também, Valenças 16, Montemor B 15, Cortiçadas de Lavre 6, Pedrense 5 pontos na tabela classificativa. A próxima jornada do campeonato da Liga AF, tanto do Grupo A como do Grupo B, vai disputar-se no dia 25, vai iniciar-se no dia 25 de março, mas há um jogo que se irá jogar mais cedo. No dia do Pai, dia 19, o Pedrense recebe a equipa do Fazendas do Cortiço, mas depois, a 25 de março, o Borbense Estremoz e União Montemor B Escoralense. E no domingo, dia 26, Calipulense Torega, Estremoz, Vera Cruz, Aguiar, Bencatelense, Oriola, Lusitano B e Fazendas do Cortiço, Cortiçadas de Lavre. Ainda no domingo, dia 26, Valenças Pedrense e Morense Foros de Valfigara. São estes os jogos previstos para o Campeonato Distrital de Évora no próximo fim de semana, ou melhor, dentro de 15 dias, assim está correto, no dia 26 de março, Liga AF. A terminar esta edição da Revista Desportiva, uma referência ao basquetebol, a equipa feminina da André de Rezende, aqui de Évora, que está a disputar o acesso à Liga Profissional, jogou em casa neste fim de semana, perdeu com o ADS nesta fase final, histórica para o basquetebol da cidade. 69-78 foi o resultado no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora. É assim que chegamos ao final desta Revista Desportiva, com o encontro marcado consigo já para de hoje a uma semana, aqui na DNFM, mas com futebol em direto no domingo, dia 19, para mais uma transmissão dos jogos do Campeonato de Portugal de Lusitano e Juventude. Tenha a continuação de uma boa semana.